Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre taxa Selic. Fique com a gente até o final para você aprender por que essa taxa é muito importante na economia e na vida de todos os brasileiros. Então fique com a gente até o final do vídeo, deixe seu like e compartilha, se inscreva no canal se você. O que é a taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros de uma economia. Ela é utilizada como referência em diversos investimentos e operações financeiras. Muita gente fala ainda da taxa Selic sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo, mas não fala a importância que ela é para operações financeiras. Para quem não sabe o que é operações financeiras, é seu empréstimo aí que você pega. É seu financiamento do seu carro, financiamento da sua moto, o consórcio da sua moto. Isso tudo impacta. Quanto mais alta a taxa Selic, maior vai ser o juro que você vai pagar para o banco ou para a financeira, tá? Então é muito importante você ficar atento sobre isso, porque nós temos uma redução gradativamente aí na taxa Selic, certo? E como eu disse num vídeo passado, se o governo não fizer nenhuma besteira, estiver acertando em algumas coisas e não fizer nenhuma merda, né, a taxa Selic vai continuar caindo. E se ela continua caindo, é melhor para a gente. Porque a gente pode pegar um financiamento mais barato, a gente pode fazer um consórcio mais barato, para quem sabe aí, quem financia aí moto, carro, ou então faz consórcio também, viram que as taxas subiram muito, né, no longo dos últimos desses anos. Então vamos lá. Certo? Ela é utilizada como referência, né? Já falei, investimentos e operações financeiras, né? O objetivo e definição da taxa Selic tem o objetivo de controlar a inflação e regular a quantidade de dinheiro em circulação. Então, quanto mais alta a taxa Selic, ela tende a controlar a inflação, tenta jogar essa inflação para baixo. Por que que o juro sobe quando a inflação também sobe? Para poder controlar. É uma ligação, é uma ligação que tem entre taxa de juros e inflação que muita gente não é assim, é complicado explicar, porque quanto maior a taxa de juro, mais baixo vai ser a inflação. Então isso ali é um pêndulo que fica ali, ó, subindo e descendo na economia, certo? Nós chegamos a uma taxa de juros de 2%. E hoje está em 12, está em 12,75. Vamos lá. A taxa ela tem o objetivo de controlar a inflação e regular a quantidade de dinheiro em circulação na economia. O que que é essa regulação dessa quantidade de dinheiro? É a inflação. Quanto mais dinheiro a gente injeta na economia, mais inflação vai ter. Por quê? Porque vai ter muito mais gente comprando. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de um carro, né? Um carro. Eu vou comprar um carro por 100 mil reais. Então, quando a população tem muito dinheiro, todo mundo vai querer comprar aquele carro. Vamos supor, né? Nós só temos um carro, 100 mil, eu vou querer comprar aquele carro. Só que a fábrica, a produção desse carro, ela não dá conta de entregar o volume de vendas que está tendo, porque está todo mundo com dinheiro. O que que acontece? Todo mundo vai comprar o carro. Então, quem tem aquele dinheiro vai comprar à vista. E o que que acontece no próximo lote de carro? Ele vem mais caro. Certo? Por quê? Porque quem paga mais, leva. E isso acontece com todos os produtos. Arroz, feijão, carne. Isso acontece com tudo, gente. Com tudo. Então, quanto mais dinheiro na economia tiver, mais caras as coisas ficam, porque o consumo aumenta e a demanda da indústria ela não dá conta de suprimir todo aquele consumo. Então é isso. Quanto mais demanda eu tiver, mais alta vai ser a inflação. Então, com a taxa de juro mais alta, ficando tudo alto, eu tendo a consumir menos. Por quê? Porque eu não vou financiar um carro. Vamos supor, nós estávamos com uma taxa de 2%, foi para 13,75. É melhor eu financiar a 2 ou a 13?
a 2. Então eu disse, opa, vou esperar a taxa baixar e vou financiar uma taxa mais baixa, né? Então eu seguro mais o meu dinheiro para mim poder, né, na hora de fazer essa compra, né? Então com isso, né, com esse seguro desse dinheiro, a gente vai deixando de consumir um pouco mais e aí a taxa de inflação ela começa a cair, tá bom? Quantidade de circulação na economia. Aí é que ele repetiu. Ela é definida pelo Comitê, né, de Política Monetária do Banco Central. É por isso que é muito importante um Banco Central ele não ter vínculo com a política, né, com os governantes. Por quê? Porque o governante vai querer fazer o que quiser e vai acabar levando o país para um buraco. Tá? Então, se você tem uma pessoa que controle isso, que saiba na hora de aumentar, como aconteceu, né, no governo passado, aconteceu, disse, opa, nós temos que aumentar a taxa porque a inflação está muito alta. Aumentaram a taxa e agora começaram a diminuir, certo? Como a taxa Selic é determinada? A taxa Selic é determinada em meio de reuniões, certo? De um comitê de política monetária que se chama Copom, que analisa diversos indicadores. Então, eles vão analisar a inflação, vão analisar a economia, vão analisar como é que o governo está fechando as contas. Por isso que eu disse, se o governo não fizer nenhuma merda, vai continuar caindo a inflação. Tem também a inflação fora de outros países, como os Estados Unidos, que é um da principal, né? Hoje no mundo é a inflação de lá, o juro de lá também. Então é muito importante eles estarem alinhados com todo o mundo, não é só o Brasil. Tá? Ah, eu vou baixar a taxa de juro porque a inflação aqui no Brasil baixou. Não é assim, tá? Então depende muito do que está acontecendo na economia americana. E analisa diversos indicadores econômicos e decide se ela deve aumentar ou diminuir, ou ser mantida aquela porcentagem. O impacto da taxa Selic na economia afeta diretamente os juros cobrados em empréstimos, que nem eu falei lá no começo do vídeo, né? Nossos empréstimos aí, quem tem empréstimo, quem tem financiamento, né? Eu acho que praticamente aí a maioria dos brasileiros tem. E parcelamento, eu digo que a maioria não, eu digo que quase 100%. Muita gente pensa que rico só compra à vista, e não é. Rico também financia. Só que ele tem uma vantagem muito grande. Ele tem uma vantagem de poder pegar taxas de juros absurdamente baixas, certo? Porque o banco quer aquele dinheiro dele, né? Então ele vai financiar o quê? Um avião, vai financiar um carro esportivo, vai financiar qualquer outra coisa, uma mansão, uma casa, né, grande. Então eles fazem esses financiamentos com juros irrisórios para o banco só pegar aquele dinheiro e emprestar para outras pessoas. E isso é o mundo que gira em torno do dinheiro, né? Então, financiamento e parcelamentos. Ele pode influenciar o consumo, que nem eu falei, né? Quanto maior a inflação, menos consumo eu vou ter. Quanto mais baixa a inflação, mais consumo eu vou ter de produtos. O investimento e a atividade econômica em forma geral. Como o consumo, ele está ligado, né? Ele está ligado ali literalmente à atividade econômica, certo? Porque quando eu começo a consumir mais, aquele dinheiro começa a entrar nas empresas, as empresas começam a aumentar a sua produção para poder dar conta daquela demanda, certo? Então, está muito ligado aí a influência do consumo e a economia. Então, se eu não tenho consumo, se eu não estou consumindo, se eu não vou no supermercado comprar, se eu não estou comprando carro, para que as fábricas vão produzir um carro? É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Milhares de pessoas estão sendo demitidas porque não estou tendo esse consumo de veículos. E tem um monte de veículo aí no pátio, certo? No pátio aí das montadoras, porque não está tendo esse consumo, porque um monte de gente desempregada, certo? Empresas fechando, e isso está acontecendo muito no Brasil, certo? Se eu não me engano, já foram mais de 400 mil empresas que fecharam só esse ano no Brasil. A importância da taxa Selic para o sistema financeiro. É um indicador fundamental para o sistema financeiro. Ela baliza os rendimentos e aplicações. Rendimento da poupança, taxa Selic.
Rendimento de um CDB, taxa Selic. Rendimento dos fundos imobiliários, taxa Selic. Rendimento da Bolsa, se vai influenciar no crescimento ou não, taxa Selic. Então, ela é a taxa mais importante, ela rege todo um sistema aqui dentro do nosso país. Ela baliza os rendimentos de aplicações financeiras, define os juros básicos do mercado, né, que a gente já falou, e impacta o custo do capital entre instituições financeiras. Esse custo de capital, né, das instituições financeiras é o CDI. Tá? Então, quando você vê lá no seu Nubank, que está dizendo lá, a CDI mais tanto, ele paga 100% do CDI, paga 120% do CDI, paga 200% do CDI, é a taxa Selic, é praticamente a taxa Selic. Tem uma variação bem pequenininha entre o CDI e a taxa Selic, mas é praticamente quase a mesma taxa. Então, quando vocês veem aí essa falando sobre CDI, é a mesma coisa do que, praticamente a mesma coisa do que a taxa Selic, tá? É por isso que ela é muito importante. Vamos lá. Então aqui trouxe aqui um histórico, né, que em 96 a taxa Selic foi implementada como ferramenta de política monetária para controlar a inflação. Em 2002, a taxa Selic alcançou o seu maior patamar histórico em 26,5% ao ano. Nós estávamos com 13 em junho, julho e agosto, começou a cair. Então, nós estávamos com 13. Olha a diferença de 13 para 26. É o dobro de 2002. Tá? Tá muito alta a taxa de juros. A taxa Selic caiu para o seu menor nível, atingindo 2% em 2002, né? Como forma de estimular a economia durante a pandemia. Perspectivas futuras da taxa. A perspectiva futura da taxa, ela depende das condições econômicas. Quando eu falei, vai depender de todo o mercado financeiro, do consumo e também do governo. Vai depender se o governo também vai fechar as contas, que já tem notícias que o governo não vai fechar as contas e vai deixar um rombo muito grande, né? Eu não sei para onde é que esses caras estão mandando tanto dinheiro, certo? Porque no governo passado a gente via que eles estavam controlando isso e aquilo, investindo e dando, né, os benefícios para os mais pobres, e hoje a gente vê que estão cortando o pessoal, né, dos benefícios e não tem dinheiro para fazer nada. Então o rombo está grande. Depende das condições econômicas, e dos objetivos de política monetária. Ela pode variar de acordo com cenários como o crescimento econômico, a inflação e os indicadores de mercado. Então, crescimento econômico, gente, é o crescimento econômico do país, é quanto o país está produzindo, quanto o governo está arrecadando, a inflação do momento e indicadores do mercado se estão com uma perspectiva legal sobre o Brasil ou não. Então, tem todo um conjunto para poder essa taxa ela cair ou subir. A importância da taxa Selic para a população. É importante para a população, pois influencia no custo do crédito, como eu falei, no seu empréstimo, no seu financiamento, no seu consórcio, qualquer coisa que você for fazer, no rendimento da sua poupança lá da Caixa, Banco do Brasil, qualquer coisa, CDB, né, a sua caixinha da Nubank, certo? Seus investimentos lá no Banco Neo, qualquer outro banco que você tenha lá digital, ele influencia nesse rendimento lá que você vê, tá? O crédito, né? O custo do crédito, o crédito em si, o rendimento de investimentos, nem eu falei, né? Se você tem um dinheiro investido, que sai em poupança ou qualquer outro investimento, ela vai influenciar. E até mesmo no juros dos financiamentos imobiliários. É essencial acompanhar suas movimentações para tomar decisões financeiras acertadas. Então, gente, eu preciso pegar um crédito. Essa taxa ela tem tendência de cair. Eu vou pegar esse crédito agora, eu preciso financiar minha casa agora. Eu posso esperar mais 2 meses até final do ano para ver se essa taxa Selic cai mais um pouco e eu pego um financiamento melhor, eu pego lá um financiamento da minha casa melhor. Então, tudo isso a pessoa não estuda
faz um financiamento, aí financia caro no banco, aí daqui 2, 3 meses ou 6 meses ele vai olhar para os boletos lá da parcela e diz, aí o amigo dele chega e diz, ó, financei minha casa hoje. Tá pagando quanto? Ah, eu tô pagando 1.500. Opa, eu tô pagando 600 e pouco, R$ 800. Ela diz, como assim? Aí ele pensa que foi roubado pelo banco. Mas não, é porque ele não viu a taxa, não viu a condição do juro e viu que não previu que essa taxa estava caindo e aí não aproveitou a oportunidade de financiar mais barato. Isso acontece muito. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like aí pra gente, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, deixe seu comentário. Se você quer ver mais vídeo aqui sobre investimentos, sobre as dúvidas do mercado financeiro, eu vou começar a falar aqui com vocês sobre onde investir, sobre como investir, né? Já tem vídeo aqui ensinando como investir em fundos imobiliários com apenas R$ 10, até menos. E aí você vai aprender esse passo a passo aqui junto com a gente, tá bom? Então, ficamos até aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus e até a próxima.